Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! Hoje a gente começa a série sobre as capas da revista Vogue, a arte de fazer moda. Você já reparou que as capas da Vogue do começo do século XX, mais ou menos ali até a primeira metade do século, são quase um trabalho artístico? Então, a gente percebeu isso e resolveu gravar esses episódios. Espero que vocês gostem. Antes de começar a assistir, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda a gente e faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Vogue antes da gente começar, porque isso vai dar a ela assim, uma relevância conforme os anos vão passando e a gente vai ver essa mudança nas capas. Então, assim, a Vogue ela foi fundada em 1892 em Nova York, né? Olha só, muito tempo atrás. Então ela é norte-americana. Ela é norte-americana. E com o tempo, aí a partir do século XX mesmo, que ela começa a ir para outros países. A princípio ela era uma revista semanal, ela saía toda semana e tinha como principal objetivo assuntos referentes à moda, à sociedade, estilo de vida e acontecimentos. Tudo voltado para o público feminino. Aí, em 1909, ela é comprada pelo grupo Condé Nast Publications. E algumas mudanças aconteceram e colocaram a moda como um objeto de desejo. Eles fizeram outras mudanças ali também, mas que não vem ao caso. Além de restringir o acesso para determinados grupos da sociedade. Ou seja, eles colocaram para um público mais seleto, né? Um público que tinha um pouco mais de dinheiro, né? Os ricos, né? Digamos assim. Em outras palavras. Após a morte do Condé Nast, Alexandre Lieberman, esse cara é muito legal, eu fui procurar ele na internet, ele era russo-americano, se não me engano, ele era fotógrafo, pintor, então ele já era artista. E aí a gente vai perceber, a partir assim da década de 40, que vai ficar assim, vão começar a ficar muito fotográficas e assim, vai ficar muito bonita. Mas artística. Não, eu acho que elas já eram antes, mas ele tinha um olhar muito bonito, sabe? Pra coisa. Pra então, estética. Ela começa a ficar realmente mais estética e padronizada, porque ele acaba padronizando o título da revista, que eram criados livremente a partir do que o ilustrador queria na capa, né? Que eles davam, né? Tipo, os assuntos desse mês, dessa semana, são esses. Que a gente vai falar sobre isso. Então, aquela capa meio que resumia, né, o conteúdo, exatamente. Sabe que uma coisa que chamou a atenção é o fato de serem homens fazendo revistas para mulheres. Como é que é isso? Talvez um segundo que tivesse um olhar mais sensível, assim, né, mas aí também é uma forma de você, né, regular a vida das mulheres, né, principalmente... Era uma forma, porque você colocava ali, de repente, uma moda que interessava aos homens, ou... porque a revista também falava um pouco sobre comportamento. Ah, sim, né? Claro. Eu não sei quem foi que eu vi esses dias, eu vi um vídeo que era sobre a revista Capricho. E as capas da revista Capricho, acho que é da Maíra Medeiros, que ela é muito engraçada. E ela mostra as capas, assim, era uma coisa absurda, assim, sabe? É como encontrar seu príncipe. Nossa, eu lembro. Teste pra saber se os homens vão gostar de você, essas coisas. E aquela coisa, existia até uma certa pressão, porque você tinha que estar namorando. Porque a maioria das capas tinha sempre um casalzinho na capa. Ou falava-se disso, né? Se não era... Era o assunto. Outra coisa que eu lembro que eu não gostava era de uma seção que tinha na Capricho que se chamava, né, o Tem Que Ter. Isso. Nossa, era um inferno. Consumismo, né? Tudo você tinha que ter. Às vezes eu não gostava da parada. Só porque tava ali na tendência. Eu achava feio e aí tava lá, tinha que ter. Não. Ainda bem que você tinha cabeça, né? Tem muita gente que se frustra, né, vendo essas coisas. Enfim, não sei, a Capricho eu acho que não era
Uma revista feita por homens, assim. Imagino que tenha mulheres no... Já devia de ter. de ter. Tinha colunas muito legais, assim, não tô falando que a Capricho de modo geral era assim, ou as revistas de teen, né? Mas era a formação do público, assim, se Exatamente, você pensar, era como a gente se formava socialmente, sabe? Voltado para os homens. Isso. Era. Então, assim, é por isso que as revistas foram feitas por homens. Até mesmo porque nessa época aí da Vogue, né, 1800, né, final do século XIX, né, as mulheres não tinham, entre aspas, né, capacidade para fazer muita coisa. No máximo cuidar dos filhos, Né? limpar a casa, fazer comida. O negócio era arranjar um homem rico para casar. E a revista, na verdade, era uma espécie de entretenimento para as mulheres. Sim. Eu não sei se essas Vogues do começo tinham aquelas coisas de faça você mesmo, tipo molde. Eu acho que tinha molde, eu não tenho certeza. Eu não vi. Apesar de eu não ter conseguido acessar exatamente todo o miolo da revista, você pode ver você pode ver quais eram os títulos das matérias, né, no próprio site da Vogue US. Mas eu não lembro de ter, não. Mas deve ter dica de moda, Sim. etiqueta. Sim, comportamento. O que as celebridades estavam usando, né, ali. Principalmente a partir ali da década de 20, 30, 40 ali. Então, mas aí o Alexandre Lieberman faz isso. Alexander padroniza, né, o título da revista Vogue, apesar da gente estar vendo, né, meio que padronizado, porque é que no início ela é muito confusa ainda, ela não tem uma cara, mas é uma assim, identidade, né? Tipo assim, os primeiros anos são sempre esse mesmo, eu não sei se pode ser chamado de frontispício, que trazia sempre a mesma ilustração das duas mulheres sentadas, uma folheando a revista e a outra se olhando no espelho. Que tem tudo a ver, né, com a proposta da revista. Né, elas estão assim, né, relaxadas, né, dentro de casa e tal, né? Quase como se fosse na arte que a gente chama de uma iconografia do que a mulher faz ali no dia a dia, né? Que é se olhar no espelho, a vaidade. E o que a revista né? A revista mostra dicas de beleza, provavelmente. Sim. Né, o que está se usando, os produtos, cabelo, propaganda. E eu achei bonitinho também, porque essas duas, a maioria das capas tem essa cara ou de camafeu ou de relicário, né? Parece mesmo. É muito arte nouveau, né? Elas são femininas, né? A questão da natureza, que tem várias florezinhas. E a Vogue, essa de letras em caixa alta, já é uma característica da Vogue. Sim. Da marca da Vogue, que são todas maiúsculas. Sim, mas eu acho que assim, mesmo assim, eu acho que elas ainda têm uma cara de livro. Tem, total. Né? Porque você tá naquela transição, né? De passar de um livro pra uma coisa nova que é uma revista, né? Porque você tinha um livro, você tinha um jornal. Né? Agora a revista estava começando, né? Então assim, ela parece um livro, eu acho bonito. É mais clássico, né? Aí essa, assim... Muito Art Nouveau. Muito. E colorida, né? Um pouco colorida, né? Total. E Vogue com letras maiúsculas, ó. Ela já começou a trabalhar com artistas já, né, com ilustradoras. Ela era uma pintora da era vitoriana que ao longo da sua carreira exibiu um total de 39 obras na Royal Academy de Londres, entre 1888 e 1929, né? Então assim, ela já era uma artista. A Ethel Wright. Isso. Que era contratada para fazer algumas capas, né? Os periódicos de arte contemporânea revelaram que Wright teve um modesto sucesso como uma artista da moda na década de 1880 e 90. Ela também era conhecida por suas pinturas de Pierrot. O trabalho de Wright foi mais frequentemente apresentado ou criticado no contexto do trabalho das mulheres. Há frustrações com as limitações impostas à produção artística e a ambição das mulheres por ter levado Wright ao movimento do sufrágio. E aí ela vai se envolver então com o movimento sufragista. Que eu acho que devia de ser, né, uma via, né, meio lógica, né, para mulheres que trabalhavam naquela época, né? Claro. Que se sustentavam. E pensavam por conta própria, né? Sim. Então, reivindicação de direitos e voto e tal, né? Bom, mas a capa é linda. Linda. Aí a gente vai ver que, assim, esses anos, assim, da Vogue, esses primeiros anos da Vogue, a gente vai ver, assim, muita coisa diferente, muito dessas flores, desses elementos Art Nouveau, né? A gente vai ver muito desse Art Nouveau, não uma coisa padronizada, cada semana era um tipo, e muitas vezes não tinha ninguém na capa. Eram só os padrões, né? Ou então alguma coisa escrito como as últimas modas, né? As últimas tendências de Paris. Era isso.
literatura, arte, música e drama, né? Moda, sociedade. Mas assim, é interessante porque é legal ver como que toda empresa, todo novo negócio, assim, se você pensar, ele tem um processo inicial de descobrir essa identidade, né? Sim, e era uma coisa que na época não existia ainda, Não, né? Eles estavam descobrindo. Exatamente, porque a gente vai ver mesmo esse boom da publicidade e tal, década de 40, ganhar uma certa sofisticação, né? O design, né? O marketing nesse sentido de, né? De divulgação de marcas e tal. E é legal ver a moda, né? Da época. Sim. Essa capa aqui é da Primavera, né? Que é essa roupa bem Belle Époque ali, eduardiana, né? Que é aquela... Né? E é uma roupa de noite. O cabelo dela, né? Gibson Girl, assim. Isso. Lindo esse vestido, né? Aliás, essa cadeira. E são duas coisas completamente diferentes, né? Total. A outra é uma bailarina, né? Um tutu. Exatamente, né? Você já deve estar falando de alguma coisa de balé dentro, Engraçado que não tem nada escrito nessa, né? Só Vogue e a bailarina, assim. No início, realmente, elas não têm muita coisa escrita. Depois é que começou a ser meio que um resumão do que vai ter dentro. Aí a gente vai vendo essa progressão, né? Isso, ao longo do tempo. Aí, né, em 1909, ela é comprada, né? Como eu falei anteriormente. Aí ela já começa a usar mais ainda os ilustradores. Começa a ganhar mais cor. Isso, então assim, aí ela começa a usar mesmo artistas, ilustradores para criar as capas. E a gente também vai passar a ver muita mesmo ilustração mesmo, muito desenho mesmo. Né? E esse também, J. Allen St. John, essa capa é de março de 1909, de um artista nascido em Chicago. Ele é mais conhecido por ser ilustrador dos romances de Edgar Rice Burroughs. Essa primeira publicação de ilustração em Nova York, The New York Herald, em 1898, que ele continuou por vários anos. E ele expôs, né, as ilustrações em vários romances. E em 1902, quando ele tinha 30 anos, ele se estabeleceu como ilustrador, artista de paisagem, pintor de paisagem e de retrato em Nova York. Então ele já tinha, em 1909, ele já tinha o nome, né? Total. Então quando ele entrou na Vogue, deu mais peso ainda para a revista. Lógico, né? Que você já tem uma pessoa que é conhecida. Claro. E sabe o que eu achei interessante? Que toda a ilustração compõe o fundo. Sim. Porque antes tinha uma coisa meio moldura que separava. Exatamente. E aquela ideia que você falou, camafeu e tal. E aí, no caso, ela tomou a capa inteira. Uma aquarela, né? Ela vira quase uma pintura. Vira, muito lindo. E aí, optou por, no meio da mesa ali, né? Da mocinha com o pavão, que se unem. Olha que lindo esse que é muito do Art Nouveau mesmo, né? Essa coisa da mulher, dos animais, das aves, das flores, da natureza. Ela tá quase ali como se eles fossem uma coisa só, né? Mas a roupinha dela já é uma coisa mais moderna, né? Já mais moderna. Total, assim, ali a cintura lá embaixo, né? E ele fala que é especialista em vestidos e textos, né? A preço 25 cents. 18 de março. Dá até pra ver o dia, né, da publicação. Maravilhoso, mas ainda não tem nada explicativo sobre o que vai ter, o conteúdo e tal. Isso aí devia funcionar com aquelas assinaturas, né? As pessoas deviam assinar e receber as revistas. Não sei. Não sei se tinha isso ou se comprava-se isso em banca. Eu acho que se comprava, já tinha em banca já. Aí eu achei engraçado essas, né? Porque... Nossa, totalmente sem graça. São revistas, são capas. Elas estão falando sobre a tendência de moda daquela determinada estação, mas não tem ninguém vestindo moda. Ou nenhuma arte, né? Muito mais elaborada, né? Não, é só, né, tipo... E 3 tentativas diferentes de logomarca. Nenhuma identidade. Olha, julho, né? Julho, setembro, fevereiro. Assim, são 3 tentativas de fazer uma logomarca completamente. E as 3 são diferentes. São diferentes e estranhas.
Mas todas em caixa alta. E eu acho engraçado também que é aquela transição, né? Porque em 1910 acaba, né? Art Nouveau, né? Isso. Né? Então, assim, você tá naquele momento, tipo, Não né? sabe o que é, meio que limbo, né? Então, assim, existe uma certa experimentação. Mas o que eu mais achei interessante foi essa coisa, né? De não ter moda em capas, né? Imagens de moda em capas que estão, né? Falando exatamente sobre as novas tendências da moda. Deve ter sido algum problema que eles tiveram, não encontraram quem ilustrasse, Será? sei lá. Ou a pessoa que fez era mais minimalista, né? Sei lá. Ou era só... Mas achei interessante o fato de explicitarem que estaria ali dentro da revista, né? Sim. A gente termina por aqui esse episódio. Continuamos no próximo com as capas da Vogue. Obrigada, gente. Tchau, beijo.